Hello students, good morning, how have you been? Então, hoje nós temos mais uma aula. Como eu expliquei para vocês na aula passada, não foi possível gravar vídeo. Então esse vídeo vai tratar do assunto das duas aulas, porque para compreender a atividade da aula de hoje, vocês precisam compreender a atividade da semana passada. O primeiro assunto que a gente está vendo aqui é o Simple Past. É o passado simples em inglês. Da mesma forma que na língua portuguesa a gente fala, né? Eu estudei, eu comprei, ele caiu, enfim. Na língua inglesa também. E tem uma regra específica. Perceba a última frase que eu falei, ele caiu, né? Vem do verbo cair. Teve que mudar um pouco para indicar que o verbo está no passado. Da mesma forma acontece em inglês, certo? No passado tem dois tipos de verbos, os verbos regulares em inglês e os irregulares. Os que vocês vão ver aqui são os verbos regulares, certo? O que acontece com os verbos regulares? Para formar o passado, eu vou precisar do verbo, mas essa partículazinha aqui é de. Então, o verbo aqui, ó, work, trabalhar, fica worked, trabalhou, trabalhei, no passado. Se o verbo já terminar em E, como o verbo like, eu vou apenas acrescentar o de. Então, ficou liked, né? Gostei, gostou. Quando o verbo ele termina em vogal mais Y, como no caso do verbo enjoy, terminou O, uma vogal, Y, eu vou acrescentar também o ed. Então, ficou enjoyed, né? Também tem a mesma ideia de gostar, gostou, desfrutou. Quando o verbo termina em consoante mais Y, o que a gente vai fazer? Tirar o Y e acrescentar IED. Então aqui, ó, study. Percebam que é o contrário da regra de cima. A regra de cima é vogal mais Y, aqui é consoante mais Y. Se terminar em consoante mais o Y, tiro o Y e acrescento o IED. É o caso do verbo study, estudar. Fica studied, estudei. E quando o verbo ele tem essa configuração, consoante, vogal mais consoante no final, o que vai acontecer? Eu vou duplicar a última consoante e acrescentar ED. Então, percebam que o verbo stop, ele termina com consoante, vogal, consoante. O que eu faço? Eu vou duplicar a última consoante, que aqui no caso é P, e acrescentar o ED. Então, fica stopped. Stopped. Parou, parei. Então, essas são as regras, certo? Na atividade da aula passada, tinha o texto aqui, e percebam que tem 3 verbos destacados. Eles estão no presente, mas nesse texto aqui, que é do livro Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, os verbos estão no passado. Então, de acordo com essas regras aqui, como é que ficaria o verbo hate, que é o verbo odiar, want, que é o verbo querer, e happen, que é o verbo acontecer? Como é que ficaria no passado, seguindo essas regras aqui, certo? Então, essa foi a aula da semana passada. Vamos para a aula dessa semana, a aula de hoje. Preencha a cruzadinha com os verbos regulares no passado em inglês. Então, vocês vão seguir as regrinhas que a gente acabou de ver da aula passada e vão preencher agora com o verbo no passado, não do jeito que está aqui. O jeito que está aqui está no presente, certo? Está na forma, está no infinitivo que a gente chama, o verbo na sua forma presente, do tempo presente. Vocês vão colocar no passado, de acordo com as regras que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, aqui o verbo invite terminou com E, eu sei que vou apenas acrescentar o D. E assim por diante, certo?
atividade super simples. Mas qualquer dúvida que restar, vocês falam comigo no privado, certo? Aqui estão verbos bem simples, como work, que tem trabalhar, like, gostar. Qualquer dúvida, chama lá no privado, certo? Bons estudos, boa atividade. Tenha um ótimo dia. Bye bye. See you.